Quando Deus nos chama de volta, Ele não só nos recebe, Ele nos refaz. Ageu, ele não é sobre construir um templo, ele é sobre construir um coração onde Deus habita. E nós estamos começando uma jornada pelo livro de Ageu. Hoje nós estamos aqui fazendo a introdução e desde já, para que você não perca nenhum vídeo, eu te peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E te convido a ir junto comigo nessa linda jornada. Nós vamos então fazer um estudo muito profundo do livro de Ageu e eu tenho certeza que a sua vida ela não será a mesma. Você será muito edificada. Você já começou algo que Deus te pediu e você simplesmente abandonou, deixou pelo caminho e outras coisas, elas foram ocupando o lugar daquilo que deveria ser prioridade? Aqui no livro de Ageu, nós vamos abordar temas aonde o Senhor ele tem nos mostrado o que de fato ele quer que nós venhamos fazer, aonde ele deseja que o nosso coração esteja para que ele possa habitar. E o livro de Ageu, ele é um livro pequeno, mas muito profundo, que traz muitos ensinamentos para nós, e eu vejo o livro de Ageu como um discipulado para minha e para a sua vida, aonde o Senhor ele nos traz de volta ao lugar de origem, aonde nós encontramos a nossa paternidade nele, a nossa verdadeira identidade. Se você simplesmente lê Ageu e não estiver com o coração sensível, você vai pensar que esse livro ele é simplesmente sobre a reconstrução de um templo, levantar paredes, e não é sobre isso. Ageu ele é um livro onde mostra o Senhor alinhando o seu povo. É Deus chamando o coração do seu povo para voltar ao lugar certo. Para entendermos Ageu, nós precisamos voltar um pouco na história. O povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia. E por que isso aconteceu? Porque eles foram desobedientes à voz do Senhor. Então, pela sua desobediência, eles foram levados prisioneiros e ficaram ali por cerca de 70 anos. Mas eles não foram inocentes, porque o Senhor ele já havia levantado profetas para trazer então a mensagem, para que aquele povo eles voltassem à centralidade, à vontade, a viver no centro da vontade de Deus. E eles ignoraram, eles se fizeram de desentendidos, de surdos, digamos assim. E então chegou o dia do juízo de Deus. Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus justo. E nós vamos também ver durante a história que Deus também, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus misericordioso e ele é longânimo. Então, o Senhor, ele tem muita paciência com seu povo. Ele tem muita paciência comigo, com você, e ele está sempre ali, trabalhando para que nós venhamos então voltar para esse lugar de origem, onde nós vivemos a nossa verdadeira identidade de filhos e de filhas de Deus. Então, o que nós precisamos nos ater aqui é que Deus ele falou com o povo de Israel. Ele levantou profetas como Jeremias, ele confrontou o povo, ele chamou o povo ao arrependimento. Tem situações na nossa vida que a gente acha que simplesmente aconteceu, mas não. Se nós formos verdadeiramente sinceras e nós olharmos e refletirmos sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida, sobre a nossa circunstância, nós vamos perceber que o Senhor ele já havia falado, ele já havia nos alertado e ele já havia nos tratado. E mesmo assim, nós escolhemos não obedecer, nós escolhemos não ouvir. Então, nós colhemos ali uma consequência. Assim, as nossas atitudes, elas nos trazem consequências. Podem ser boas, podem ser ruins, e por vezes nós deixamos de olhar, de avaliar de fato como nós temos vivido. Então, que nós devemos buscar no Senhor essa sensibilidade, né, de ouvir a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor para a nossa vida, para que a gente venha então estar sempre sendo conduzido pelo Espírito Santo, sensíveis à voz dele,
vivendo a vontade, o plano perfeito de Deus, o propósito maravilhoso do Senhor para nossas vidas, porque Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus Pai, um Deus amoroso, que se importa com você, que se importa comigo, e tudo que ele faz é para o nosso bem. É para o nosso bem. Assim como um pai, como uma mãe instrui seu filho, o Senhor, ele está aqui para nos instruir a todo instante. Então nós precisamos estarmos sensíveis aos direcionamentos do Senhor. Que esse vídeo ele possa trazer para você um despertamento a ponto de que você, ao ouvir a voz do Senhor, os comandos do Senhor, você se atente a eles e não simplesmente continue. Assim como fez esse povo, eles escolheram continuar suas vidas, continuar ignorando o direcionamento de Deus para eles. Mas até no juízo houve misericórdia. Aquele povo que passou ali os 70 anos no cativeiro, eles não foram apenas castigados, eles viveram também um processo, o caminho de volta, onde eles foram quebrantados, eles passaram por um processo de alinhamento, um processo de reconhecer quem eles eram em Deus. Que aquele povo volta fisicamente, mas não espiritualmente. Eles saem daquele lugar, daquela terra estranha, voltam para sua terra, para o lugar de onde eles eram de fato. Mas Ageu vai nos mostrando aqui que eles estão voltando, mas de forma física. E eles precisavam voltar, então, de forma espiritual, com uma vida voltada à centralidade, com prioridades voltadas para o Senhor. E voltar para o lugar nem sempre significa que estamos voltando para Deus. Eu quero deixar aqui um versículo para você que está em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que diz assim: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Então, aqui nesse versículo, nós aprendemos que Deus, ele não está olhando o exterior, a nossa eloquência, a nossa performance. Deus, ele está olhando o coração, o que está governando o nosso coração. Aqui mostra que Deus, ele não está olhando o exterior, que ele está buscando um coração verdadeiro, fora de qualquer performance. Deus, ele está olhando um coração quebrantado, um coração contrito, rendido, obediente à sua voz. Então, o que nós vemos é que esses 2 capítulos de Ageu, ele nos mostra que Deus, ele não queria apenas o templo reconstruído, ele queria o coração restaurado. E mesmo depois de tudo, Deus, ele começa de novo um processo com aquele povo. Isso revela que Deus, ele é um Deus muito paciente, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus que não desiste, ele não desistiu do seu povo. E quando Deus, ele chamou, ele confirmou aquele povo. Porque durante o processo aqui do livro de Ageu, a gente vai ver que Deus, ele chama o povo para esse lugar de volta, de volta à obediência, mas ele mostra também que ele é com eles. Então o Senhor, ele não só chama, ele não só exortou, ele não só constrangiu aquele povo com a verdade, como ele também mostrou para aquele povo que ele estava com eles. O Senhor disse: Eu sou convosco. Nós entendemos então que o livro de Ageu, ele não é sobre uma construção, ele é sobre voltarmos ao centro da vontade de Deus. E pode ser que você hoje esteja no lugar certo, que você esteja na igreja a qual o Senhor te direcionou, talvez você esteja com uma rotina, com a sua vida organizada, mas Deus, ele está te chamando a algo mais profundo, que é um coração alinhado ao dele, um coração alinhado à vontade de Deus. Então, ao longo dessa série, nós vamos caminhar versículo por versículo, entendendo não somente o que o Senhor estava falando para aquele povo naquele tempo, mas
principalmente sobre o que o Senhor, Ele quer falar conosco hoje. Então, se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Eu te faço novamente esse convite. Curte, deixa aqui uma mensagem, me diga o que você está aprendendo sobre o livro de Ageu, o que o Senhor, Ele tem falado contigo. Eu espero muito que você, a partir dessa introdução aqui que eu fiz, que você possa então ler. São apenas 2 capítulos. Leia os 2 capítulos completos para que você tenha um panorama de tudo, né, o que nós vamos falar. E depois nós vamos imergindo versículo por versículo. Será uma jornada linda, uma jornada direcionada pelo Espírito Santo. E eu oro para que Ele venha te trazer clareza, direcionamento e discernimento. Permita que o Senhor Ele venha tratar o seu coração em cada fase, em cada processo que o Senhor estará te conduzindo. Porque quando nós voltamos para Deus, tudo aquilo que estava desalinhado começa a voltar ao seu lugar. Então nós precisamos nos voltarmos para o Senhor. E isso não é apenas uma vez. O que nós erramos é porque nós voltamos e achamos que nós estamos ali já vivendo o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Mas não, muitas das vezes nós voltamos, assim como esse povo ali nessa história de Ageu, e nós esquecemos de priorizar o que de fato precisa ser priorizado e esquecemos de nos voltarmos todos os dias para o Senhor. E nós vamos então vivendo a nossa rotina, o nosso dia ordinário, as distrações elas começam a chegar e nós vamos nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida. O nosso próximo vídeo já começa então com o versículo 1 e 2 de Ageu. Peço você para fechar os seus olhos para que nós possamos orar e entregar ao Senhor a nossa vida e entregar ao Senhor esse momento em que nós estaremos passando aqui juntas para refletirmos e aprendermos mais sobre os ensinamentos do Senhor para nós. Feche os seus olhos. Paizinho querido, aqui estamos para te agradecer a sua bondade, o seu infinito amor, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor. A sua graça que é um favor imerecido que nós estamos, Pai. É porque o Senhor é bondoso, longânimo e a sua benignidade, o seu amor, ele dura para todo sempre. O que eu peço, Senhor, nessa manhã é para que o Senhor alinhe nosso coração à sua vontade, para que nós venhamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Eu abençoo em nome de Jesus cada mulher, cada pessoa que está chegando aqui nesse canal, que o Senhor possa abençoar a sua vida, Senhor, e cumprir o teu querer, o teu propósito na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a sua filha, capacita a sua filha, Senhor, e que ela venha viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço você que ficou até aqui no final e que você possa então permanecer. Permaneça apenas e vamos juntas viver todos os dias com propósito. Um beijo e até o próximo vídeo.